Olá! Bora mergulhar em uma das histórias mais antigas e, olha, mais instigantes da humanidade, o livro de Jó. É uma jornada profunda sobre fé, sofrimento e aquela pergunta complexa sobre a justiça divina. A história toda gira em torno dessa pergunta aqui. Uma questão que atravessa os séculos e que, vamos combinar, todo mundo já se fez em algum momento. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pois é, o livro de Jó não foge dessa questão não. Muito pelo contrário, ele vai de cabeça nisso, criando um drama cósmico que desafia as nossas certezas sobre o mundo. Vamos descobrir juntos como essa história se desenrola? Então, para a gente começar, vamos conhecer o nosso protagonista. Antes de qualquer tragédia, Jó é apresentado para a gente como a própria imagem da integridade. A descrição é categórica, sabe? Sem espaço para talvez. O texto faz questão de deixar claro que Jó não era só uma pessoa boa. Ele era, em todos os sentidos, irrepreensível, íntegro, reto, temente a Deus. Esse é o nosso ponto de partida. E a vida dele refletia isso. Ele era imensamente próspero. A gente está falando de milhares de animais, uma família grande, feliz. Ele era, como diz o texto, o maior de todos os homens do Oriente. Guardem bem essa imagem de prosperidade, porque é ela que vai dar a dimensão do que Jó está prestes a perder. Agora a narrativa muda completamente de cenário. A gente é transportado da terra para uma cena lá no céu. Uma cena que Jó nem imagina que está acontecendo. É lá em cima, nos céus, que o destino dele é selado. E isso revela um ponto fascinante. A causa do sofrimento dele não tem nada a ver com o que ele fez. E aqui está o ponto central. Deus apresenta Jó como o maior exemplo de fidelidade. Mas aí entra em cena uma figura, o Satanás, que aqui funciona mais como um acusador do que como o diabo que a gente imagina. E ele lança a dúvida. Essa fé toda é de verdade? Ou é só porque a vida de Jó é uma maravilha? A pergunta é, basicamente, Jó te serve de graça? A aposta está na mesa. Se tirarem tudo dele, Jó vai amaldiçoar a Deus. Com a permissão divina concedida, o palco está montado para uma das quedas mais rápidas e devastadoras que a gente já viu. A vida perfeita de Jó está prestes a ser completamente destruída. O ritmo aqui é implacável. Chega a ser sufocante. Chega um mensageiro e antes mesmo dele terminar de falar, já aparece outro com uma notícia pior ainda. É uma sequência de golpes terríveis. Primeiro, toda a riqueza dele desaparece. E então, vem o golpe mais cruel de todos. A perda dos 10 filhos, de uma vez só. E o mais impressionante é a reação de Jó. No meio de uma dor que a gente nem consegue imaginar, a primeira resposta dele não é de raiva, não é de acusação, mas sim de adoração. Ele rasga as vestes em luto, claro, mas as palavras dele reafirmam a fé. Nesse momento, o acusador perdeu a aposta. Mas o teste ainda não acabou. O acusador argumenta que Jó ainda tem a própria saúde. Então, uma segunda prova é permitida. Dessa vez, o ataque é pessoal, direto no corpo dele. Jó é coberto por feridas dolorosas, da cabeça aos pés, uma condição que o isola e o transforma numa figura repugnante para os outros. E é nesse estado de miséria absoluta que 3 amigos de Jó o visitam para dar um consolo. Só que o que começa como um gesto de compaixão, rapidinho se transforma no coração filosófico do livro, um debate intenso sobre a natureza do sofrimento. Aqui a gente vê o impasse bem claro. Os amigos de Jó seguem uma lógica simples, quase matemática para eles. Deus é justo, então ele recompensa os bons e pune os maus. Se Jó está sofrendo tanto assim, ele deve ter algum pecado escondido. É uma teologia de causa e efeito. Mas Jó se apega à sua verdade, à sua integridade. Ele sabe que é inocente. Para ele, essa dor toda não faz o menor sentido dentro dessa lógica. O peso dessa dor leva ele a um desespero avassalador. Depois de 7 dias em silêncio, Jó finalmente explode. Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia em que nasceu. É um lamento profundo que mostra a angústia dele, uma recusa em aceitar explicações fáceis para uma dor que não tem explicação. E esse é o ponto crucial. Jó se recusa a aceitar respostas prontas. Ele mantém sua integridade e, com uma honestidade brutal, leva a queixa dele à mais alta instância. Ele não quer consolo, ele exige respostas. Ele quer uma audiência com o próprio Deus para entender o porquê de tudo aquilo. Depois de muitos capítulos de debate e lamento, Jó finalmente consegue o que pediu, mas a resposta não vem do jeito que ele
qualquer um de nós poderia esperar. Com uma força impressionante, Deus responde, de dentro de um redemoinho. A resposta de Deus não é uma explicação, é uma série de contraperguntas. Ele começa com essa questão avassaladora, que na hora já muda toda a perspectiva. Deus não explica o caso de Jó. Ele mostra o quão limitado Jó é para entender como o universo funciona. E as perguntas continuam, uma atrás da outra, destacando a majestade e a complexidade da criação. Deus pergunta a Jó se ele pode controlar as constelações, a chuva, a neve, o comportamento dos animais silvestres. A mensagem é clara, o universo é vasto, complexo e está muito, mas muito além da nossa compreensão. Então, percebem? Deus nunca responde à pergunta por quê. Em vez disso, ele revela sua sabedoria e poder, mostrando a Jó que existe uma ordem no universo que a mente humana simplesmente não consegue captar. Isso é revolucionário. Sugere que a justiça divina não funciona como um simples sistema de recompensa e castigo. A solução para Jó não estava numa resposta lógica, mas na confiança humilde em quem está no controle de um mistério muito maior. Essa experiência direta com o divino transforma Jó por completo. Vamos ver como a história se conclui e o que acontece com o nosso protagonista depois dessa revelação toda. A resposta de Jó é de uma humildade total. Ele reconhece que falou sobre coisas que não entendia. O que mudou não foram as circunstâncias dele, mas a perspectiva. Ele não recebeu uma resposta, mas teve uma visão de Deus. E isso para ele foi suficiente. E então vem a restauração. Tudo que Jó tinha perdido é devolvido em dobro. E ele também ganha 10 novos filhos. É importante notar que isso não apaga a tragédia que ele viveu, sabe? Os primeiros filhos não são substituídos, mas a restauração simboliza uma nova bênção, um recomeço. A história termina com essa nota de paz e plenitude. Depois de toda a aprovação, Jó vive uma vida longa e completa, chegando a ver seus descendentes por várias gerações. E assim a gente chega à questão final. Talvez o objetivo da história não seja resolver o problema do sofrimento com uma fórmula simples. Talvez seja um convite para a gente aprender a viver, com fé no meio do mistério, confiando que existe uma sabedoria maior em jogo, mesmo quando a gente não entende nada. A história de Jó não nos dá uma resposta pronta, mas talvez nos dê algo mais importante, a permissão para questionar e a coragem para confiar.